Ei, chega aqui pertinho. Até quando você vai falar que não sabe cálculo estequiométrico? Olha só, galera. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Química do John. Vamos com uma aula hoje de estequiometria, que é um tema que muitos falam que nunca consegue, e eu vou te ajudar, Nós juntos aqui vamos te elevar ao padrão de um tema que aparece sempre no seu vestibular. Beleza? Então a primeira coisa, cálculo estequiométrico, ele demanda alguns pré-requisitos. Mas a ideia é que eu vou mexer com proporção. Então o que você adora, que é regra de 3, vai ser o nosso padrão de resolução aqui. Tá? Existem algumas leis lá do século XIX, principalmente a lei de Prost, que é uma lei que mexe com proporções entre reagentes e produtos, que nós vamos utilizá-la muito dentro de estequiometria. Tá? Então eu vou dividir essa aula em duas partes e essa aqui é a parte 1. Beleza? Cálculo estequiométrico, gente, a minha ideia é, eu vou seguir uma receita. Essa receita é a proporção. Tá? E ali eu posso encontrar a relação entre os reagentes, entre os produtos, ou ainda melhor, entre reagentes e produtos, entende? Partindo de uma certa massa de reagente, quanto produto eu vou formar? Isso tem que aparecer muito no seu Enem, por quê? Porque é uma questão de dia a dia, é uma questão de cotidiano mesmo. Então qual que é a ideia? Eu tenho que partir de tanto de reagente para formar um tanto de produto pretendido, seguindo a lógica mesmo do processo. Tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer com você é preencher essa ideia de proporção. Eu preciso ter domínio sobre a reação, que nem sempre a gente tem, mas aqui a minha proposta é fazer uma reação que envolve nitrogênio, hidrogênio e formando amônia. Tá? Então dentro desse contexto nós temos aqui a formação de amônia, que a gente chama de Haber-Bosch, uma reação de Haber-Bosch. E aí a ideia aqui é o seguinte, segunda coisa. Eu preciso de saber a proporção, Isso vem do balanceamento, é outro dilema, Aqui, como a equação é pequena, vamos lá, vamos fazer por tentativa o processo, Então aqui, eu vou inserir o número 1, beleza? E se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu vou ter o quê? Eu vou inserir o número 2 aqui, Então eu tenho 2 amônias e com isso, olha só, eu tenho 6 hidrogênios, então eu coloco um 3 aqui. Então a proporção mínima em número inteiro desse processo é 1 para 3 para 2, beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos construir juntos essa tabela aqui, E aí a ideia é o seguinte, por exemplo, como que eu posso ler esses números que eu coloquei aqui? Eu poderia lê-los de forma que a proporção mínima é 1 de 3 para 2. Então poderia ser assim, vem cá. Uma molécula de nitrogênio reagirá, demandará 3 moléculas de hidrogênio para que eu consiga formar 2 moléculas de amônia, proporção de 1 para 3 para 2, beleza? Ótimo. Então o lance é, se eu tivesse 30 dessa, eu precisaria de o triplo, 90 dessa, para formar o quê? O dobro, 60 da última. Então segue essa proporção rigorosa, Agora, se eu estiver lidando com uma quantidade muito maior de moléculas, se eu estiver lidando com mol, lembra que o termo mol ele representa um número de Avogadro, que é aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Mas olha só, se eu estiver usando aqui 1 mol de moléculas de nitrogênio, eu vou precisar de quê? De 3 mols de moléculas de hidrogênio, para que eu consiga formar o quê? 2 mols de moléculas de amônia. É essa a ideia, gente, ok? Não, se eu estiver lidando com massa, aí você tem que lembrar de massa molar, que é aquela massa que você coleta da tabela periódica, só que em gramas. Não esqueça desse detalhe. Beleza? Então, se você vai lá na tabela, o nitrogênio é 14. Como ali é N2, vai dar 28 gramas. Então, eu coloco aqui, 28 gramas reagirá com, vamos lá, o hidrogênio na tabela é 1. Como é H2, então são 2 gramas. Como aqui são 3 hidrogênios, então aqui eu vou ter o quê? 6 gramas. Beleza? E olha aqui,
A amônia, o N é 14, o H é 1, então vai dar o quê? 17, né? Só como são duas amônias, vai dar 34. Então, olha só. Percebe que a lei de Lavoisier, aquela lei da conservação das massas, ela está presente aqui, ó. 28 mais 6 dá 34. Beleza? Então, essa é a proporção em massa, certo? Olha outro detalhe relevante. Você percebeu que todos os componentes dessa reação que eu propus são gases, né? Então um detalhe aqui é, se esses gases forem medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso usar a lei volumétrica, tá? De Gay-Lussac, que é o quê? Essa proporção que eu coloquei aqui em cima, ela também é a proporção volumétrica. Como assim, professor? A ideia é 1 litro de nitrogênio reagirá com 3 litros de hidrogênio, formando assim 2 litros de amônia. Beleza, então essa tabela, uma vez que você sabe construir uma tabela semelhante a essa, você tem que atacar os exercícios. Você já tem condições de fazer isso. E aí, existem etapas para a resolução de uma questão de estequiometria. Primeira coisa, montar a reação. Certo? Professor, se a reação já vier montada, ufa, melhor ainda, mais fácil, né? Então a reação deve vir montada. Por exemplo, se for uma reação de neutralização, eu vou colocar um card aqui em cima para você revisar a parte de neutralização, tá? Para te ajudar aí. E aí vem cá. Depois você tem que fazer o balanceamento. O balanceamento ele pode ser feito por tentativa a maioria das vezes. Senão você tem que usar alguma outra técnica mais complexa, vamos dizer assim. Tá? Depois disso, depois de montar a reação e balancear, você tem que analisar o texto de uma forma mais superficial até então, para você coletar qual a relação do texto. Relação assim, ó, um componente está em mol e o outro está em mol também. Um componente está em massa e o outro também está em massa. Um componente está em massa, o outro está em mol. Então assim, para coletar esse tipo de relação. E aí sim você vai montar a sua regra de 3, tá? Na sua regra de 3, segue o padrão do tio John aqui, ó. Não esqueça. É o quê? Na primeira linha você vai inserir os dados da proporção, que são esses dados aqui, ó, que nós colocamos aqui em cima. Seguindo a proporção 1:3:2, ok? Agora na segunda linha é que você vai colocar o dado que foi fornecido no texto e o pedido e o seu X. Entendeu? Ó, você vai aqui, ó. Montar a reação, fazer o balanceamento, retirar do texto a relação presente e na sua regra de 3, na primeira linha, você insere os dados da proporção e na segunda linha, você insere o dado fornecido, né, no texto e o seu X. Beleza? Então tá. Para que a gente não precise de muitos textos aqui, nesse primeiro momento, gente, a ideia é que você precise de uma gradação de exercícios. Aquele que fala que nunca aprendeu cálculo estequiométrico é porque ele pega uma lista de exercícios e já quer fazer logo os testes de vestibular. Calma! Ali tem textos complicados, aquilo te gera uma resistência. Então pegue um livro, gente, e vá fazendo o exercício resolvido, exercício proposto, entendeu? Vai evoluindo junto com os exercícios. Eu tenho certeza que desse jeito você aprende, tá? O que está faltando para você? Está faltando método. É um método de aprendizagem que está faltando. Tá? Então olha só, vamos elaborar uma seguinte situação aqui, ó. Partindo dessa reação já proposta no quadro, vamos responder a essas quatro questões. A primeira delas seria assim, ó, teria um texto, né, em que partindo de 10 mols de nitrogênio, quanto eu poderia formar de amônia, beleza? Então você percebeu que aqui, ó, ele está relacionando o nitrogênio com a amônia, não é isso? Você viu que a proporção aqui, ó, entre o nitrogênio e a amônia é de 1:2. Né? Ó, a proporção é de 1:2. Então como é que eu posso analisar isso aqui? Eu sei que, ó, a cada 1 mol de nitrogênio, eu posso formar 2 mols de amônia, não é?
Então agora isso é a proporção, é a primeira linha. A segunda linha, ele não me forneceu aqui o valor 10? Então, se ele me forneceu o valor 10, aqui é o meu X. Quanto que você vai achar para esse X? Vai dar o quê? 2 vezes 10, você vai encontrar aqui, ó, que esse X vai dar 20, não é isso? 20 mols de amônia. 20 mols de amônia. Pronto, terminei. Olha o tanto que foi rápido. Olha a próxima. Eu vou partir de 14 gramas, né? 14 gramas de nitrogênio e eu quero saber quanto de amônia. Então, de novo, a proporção é a mesma, né? Lá, ó, a proporção é de 1. Só que agora, é de amônia, né? Então a gente tem que corrigir isso aqui, ó. A relação é entre nitrogênio e NH3. Beleza, a proporção, como você já viu lá em cima, é de 1 para 2, certo? Beleza, só que agora eu quero essa proporção em gramas. Por quê? Porque o exercício ele está todo em massa. Você percebeu que o primeiro estava tudo em mol. Agora não, está tudo em massa. Então essa primeira linha, que é a linha da proporção, é essa aqui, ó. 28 de nitrogênio para 34 de amônia. Escreve isso aqui, ó. 28 gramas de nitrogênio para 34 gramas de amônia. Aí agora, o que o exercício te forneceu? Ele não te forneceu aqui 14? Então o seu X está aqui, ó. Não é isso? E nesse caso, ó, dividiu por 2, dividiu por 2. Então quanto que vai dar o seu X aqui, ó? Vai dar 17 gramas. Ó, terminando mais um exercício. Entendeu? Segue esse padrão, esses exercícios mais fáceis. Olha a próxima. Eu vou partir de 5 mols de nitrogênio e eu quero saber qual que é a massa de amônia. Percebeu que nesse contexto não é mol, massa, massa. Eu estou partindo de 5 mols de nitrogênio para formar quanto de amônia em massa, massa. Beleza. Então na linha da proporção, vem cá, você sabe que o balanceamento entre o nitrogênio e a amônia é de 1 para 2. É isso aí, você já sabe. Então o que você vai fazer aqui agora? Na linha da proporção, eu quero o nitrogênio em mol. Então peraí, 1 mol. Só que aqui, ó, eu não vou escrever 2 mols. Por que não? Porque eu quero a amônia em massa. Eu quero a amônia em massa. Você lembra que, ó, 2 mols de amônia, ó, representa 34 gramas. Então eu vou escrever aqui, ó, 34 gramas. Essa é a ideia. Percebeu que eu estou usando a proporção, só que o nitrogênio em mol e a amônia em massa, certo? E aí o que o exercício te forneceu? Ele não te forneceu 5 mols aqui, ó? Então aqui você vai chamar de X. Entendeu? Então qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é que mol vai cortar com mol. Entendeu? Está na mesma coluna, eu posso cortar a unidade. Então o X vai ser dado em gramas, que é justamente o que o exercício pediu. Né? E aí o que você vai encontrar aqui? Ó? O X, 5 vezes 34, ó, 5 vezes 4, 20, vai 2, 3 vezes 5, 15, 170. Ó, essa é a massa de amônia produzida. Fechou! Vamos mais uma. Nesse último caso, eu vou partir do hidrogênio, 60 litros de hidrogênio, e eu quero formar amônia. E a minha proposta é que esses gases sejam medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Porque aí eu posso usar a lei de Gay-Lussac, né? Que ela diz que a proporção do balanceamento é a proporção volumétrica, certo? Então o que você pode analisar aqui? Primeiro, qual que é o balanceamento entre hidrogênio e amônia? Não é 3 para 2? Então você vem aqui, ó, 3 para o hidrogênio, 2 para a amônia, certo? Beleza, você percebeu que está tudo em volume? Ele te deu um volume que é outro volume. Então essa proporção que você está vendo aqui é a proporção volumétrica. Então a cada 3 litros de hidrogênio que eu utilizar, eu consigo formar 2 litros de amônia, beleza? Agora, qual foi o dado fornecido? Não foi 60? E o que ele quer, você chama de X de novo, não é isso? E aí o que você vai ter aqui, ó?
Percebe que 60 vezes 2 dá 120. 120 dividido por 3 vai dar o quê? 40, né? Não é isso? Ó? Olha lá, vai dar 40 litros de amônia. Ok? Numa segunda aula, eu vou fazer com vocês um pouquinho mais usufruindo de textos diferentes, porque nesse primeiro momento, você percebeu que eu aproveitei da mesma reação para desenvolver essas 4 questões. Relação mol-mol, relação massa-massa, relação mol-massa e relação volume-volume. Tá? Espero ter te ajudado muito, gente. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tá? Se inscreva no canal. Se você percebe que você está tendo, né, que a minha linguagem te alcança, tá? Ajude esse canal a crescer. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Valeu demais. Tchau!